E já chegamos com mais um Sul do Pará em Foco, seu podcast aqui do Sul do Pará. Hoje comigo aqui eu tenho o prazer, a alegria de ter o Dr. José Carlos Rodrigues dos Santos. Dr. José Carlos Rodrigues dos Santos. É uma alegria ter o senhor aqui, porque nós temos muitas coisas para você que não conhece ele hoje ainda. Você vai ter aqui comigo hoje uma presença muito ilustre de um delegado de polícia, de um ex-superintendente da Polícia Civil do Sul do Pará e hoje advogando aqui em Tucumã também, em toda a região sul do Pará. Como é que está o senhor? Tudo bem? Olá, Adão. Tudo tranquilo? Prazer tê-lo aqui conosco. Para mim é um prazer ter esse papo aqui contigo, né? Você é sempre com essa sua disposição de deixar a gente à vontade. Fique à vontade. Conhece bem a nossa região, a nossa cidade. Para mim é um prazer estar aqui conversando contigo. Nosso Sul do Pará em Foco com você. Olha, eu quero saber, logo e todo mundo de casa quer saber, eu acho que o senhor quer saber, como é que foi a sua trajetória, né? Da onde o senhor veio de Belém, veio de alguma outra cidade e veio para ser o delegado de polícia, né? Como é que você chegou aqui em Tucumã? Aqui em Tucumã, né? É incrível. Eu entrei na Polícia Civil, né? Fui concursado como investigador na cidade de Monte Alegre, lá onde moram meus pais até hoje, né? Logo em seguida eu cursei a faculdade. Quantos anos o senhor tinha nessa época? Na época eu estava em 1994, eu sou de 61, vai dar o quê? 33, né? 33 anos, 33 anos, 32, 33 é que eu entrei na corporação, na Polícia Civil. E na verdade, para chegar em Tucumã, eu passei num concurso de oficial de justiça. Já estava trabalhando em Belém, em Castanhal. Você já era Polícia Civil já em Monte Alegre? Já era Polícia Civil em Monte Alegre, isso em 94. Fez o concurso. Né? Exato. E aí passei em 2001, 2002, eu passei no concurso para oficial de justiça. E a vaga que havia, eu estava morando em Castanhal, trabalhando como investigador lá, né? E a vaga que havia era Óbidos, tinha uma vaga em Muaná e essa vaga em Tucumã. E eu, para felicidade, escolhi. Mas você não conhecia Tucumã ainda? Não conhecia Tucumã, mas é interessante. Quando eu falei pro meu pai baiano, né, plantador de cacau, falei para ele que eu vinha para Tucumã e ele me disse isso. Olha, eu já li alguma coisa, Tucumã é produtor de cacau e tal. Ele já sabia alguma coisa, já tinha lido, né? Mas eu não conhecia nada. Mas quem veio com o senhor de lá? Você veio sozinho? Sim. Veio acompanhar, trouxe os pais? Não, vim sozinho. Eu morava em Castanhal, né? E vim sozinho. E aqui eu conheci minha atual esposa, que é a Davina. Que o pessoal conhece graças a Deus até hoje. Graças a Deus. Mas como é que foi a sua impressão? Quando o senhor chegou, né, vindo lá de Monte Alegre, passou no concurso, qual foi a sua impressão quando o senhor chegou em Tucumã? Olhou para a cidade e disse, meu Deus do céu. Não, de Xinguara até São Félix do Xingu não tinha asfalto, né, na época que eu cheguei aqui. Muita poeira, cheguei aqui no mês de outubro, né? Mas a vontade que me deu naquele momento era de pegar o ônibus do Transbrasiliano ainda na época e voltar na mesma hora. Eu digo, não, nessa cidade aqui, no máximo, eu vou ficar aqui uns 4, 5 meses, vamos fazer outro concurso e ir embora. Estou há 23, 24 anos aqui, satisfeito. Pois é, agora deixa eu fazer outra pergunta para o senhor aqui. E como é que foi, então, esse trabalho de oficial de justiça? Que trabalho era esse que você tinha que fazer aqui? Esse foi interessante, né? Quando eu cheguei nessa aqui... Nessa época ainda era perigosa também. Não, verdade, né? Quando eu cheguei aqui, eu fui ler, né? O que era Tucumã. E aí era perigoso, hein? As pessoas falavam... Quando eu cheguei aqui, eu fui na feira, as pessoas falavam uns com os outros assim, olhando pro lado, com medo de alguém estar ouvindo, sabe? Então era uma pistolagem muito forte aqui na cidade, né? E o próprio juiz chegou pra gente e falou, olha, vocês peguem uma arma, bote na cintura, porque parada aqui é dura, a parada aqui não é mole não, é braba. E é pra usar, né, se for preciso. E nós éramos 3 oficiais de justiça, todos armados, a gente fazia o nosso trabalho todo dia, mas todo mundo armado. Mas graças a Deus nunca foi necessário utilizar a arma não, mas era um clima muito tenso. Em 2001,
2, 3, muito tenso. E como é que foi agora a sua passagem de oficial de justiça para delegado de polícia? Como é que foi isso? Então, eu sempre, na época, né, continuei estudando, porque quando eu fiz o concurso para oficial de justiça, era nível médio, certo? E como eu já era formado, tinha nível superior, eu sempre continuei estudando para fazer um concurso para nível superior, certo? Eu era formado em Direito já. E aí, 2006, né? 2006, 2007, eu passei no concurso para delegado de polícia. Já estava há 5 anos aqui em Tucumã. Fiz o concurso para delegado de polícia, né? Passei e minha primeira lotação foi em Itaituba. Nessas alturas, eu já estava casado com a Davina, inclusive ela estava grávida da nossa primeira filha, e eu fui trabalhar em Itaituba. Ah, seu primeiro foi delegado em Itaituba? Foi, minha primeira lotação foi em Itaituba. Depois passei um ano em Itaituba. Fez esse concurso para delegado, que o senhor passou. Precisou fazer a academia de polícia de novo, não? Sim. Passei ainda, eu acho que uns 8, 9 meses em Belém fazendo a academia de polícia. Inclusive, quando eu estava na academia, foi que a minha primeira filha nasceu, né? Com a Davina. Que é a Nayandra, que é a mais velha. Foi para Belém também? Foi, ela acompanhou a gente lá. Os pais dela moram lá em Belém, né? Belém. E a gravidez, ela passou uma boa parte lá em Belém, que ela é servidora do Ministério Público, né? Mas como estava grávida, pegou essa licença, né? Da maternidade, e passou essa temporada lá comigo também na academia. Tem passado todos esses tempos que o senhor já tem aqui de Tucumã, como é que você define hoje Tucumã? É a sua cidade? Ah, com certeza. Eu sempre digo que é a cidade que eu escolhi realmente para viver meus últimos dias, né? Eu já estou com 63 anos. Não, mas tá. Deixa eu te fazer outra pergunta para você, que aqui tem um grupo aqui, né? Isso. Eu conheço um aí, eu tenho muita saudade desse camarada aqui, Osiris. Isso, faleceu, né? Faleceu de Covid, faleceu em Rio Maria. Gente boa demais. Já estou vendo aí 2 delegados aí, delegado Max, delegado Luiz Almeida. Trabalhou aqui em Orilândia, o delegado Luiz Almeida, esse magrinho aí. Olha, o Brito ainda está por aqui. O Pedro, o Escrivão, né? Vasconcelos é bem conhecido aqui em Tucumã, né? Trabalhou bastante tempo aqui em Tucumã, em Orilândia. Está em Orilândia agora, né? É uma turma boa. Isso aí é o quê? Na frente da delegacia em São Félix do Xingu. Deixa eu fazer aqui uma eu trabalhei aqui em Tucumã, aqui, trabalhei em Redenção. A Polícia Civil, ela faz investigações, né? Mas às vezes tem alguns confrontos com meliantes, com bandidos, com traficantes, assaltantes. Você já passou por uma situação assim que você diz, vou ter que agir mesmo energicamente com essas pessoas? Já tivemos, né? Trocou tiros já? Isso, alguns momentos que foram meio, assim, bastante cruciais, né? Mas graças a Deus sempre estava protegendo a gente. É uma curiosidade minha, mas também da pessoa que está assistindo você aqui. Será que o doutor tão calmo, tranquilo assim, já saiu para trocar tiro com bandido aí? Já houve oportunidade, graças a Deus, né? Eles é que levaram a pior, né? Eu e meus companheiros conseguimos sair ilesos e tranquilos. Prenderam eles? Estão lá hoje no céu? Alguns foram presos, outros, né, infelizmente tiveram um destino mais trágico, mas tudo conforme a vontade do Altíssimo, né? É certo. Agora vamos falar então sobre a sua carreira de advogado agora. Por que o senhor fez essa opção? Ou foi por causa da aposentadoria? Eu queria, ainda é um detalhe assim que eu acho que é importante na minha carreira como delegado, né? Que eu trabalhei aqui até 2017 como delegado plantonista, e em 2017 eu fui escolhido para o mais alto cargo da Polícia Civil no interior, que foi eu assumir o cargo de delegado superintendente da Polícia Civil aqui nessa região, né? Que engloba hoje ainda, né? São Félix do Xingu, Tucumã, Orilândia, Água Azul do Norte, Xinguara, Sapucaia, Rio Maria e Manac. Então ficou sob o delegado geral, o delegado de polícia do interior, nos deu essa honra, né, de comandar a Polícia Civil
aqui nessa região. Foi um aprendizado muito bom, quer dizer, eu já conhecia os problemas da região, né? Então, para mim, não tive dificuldade de assumir essa função, né? Trabalhei junto com os investigadores, escrivães, com a comunidade em geral, né? Sempre ouvindo todo mundo, e foi um aprendizado muito bom. Quando foi agora em dezembro, veio minha aposentadoria, 33 anos de serviço público, né? A gente se aposenta com 30, eu cheguei ainda, trabalhei 3 anos a mais. 3 anos, né? Isso. E aí, como eu lhe falei, né? Eu já era formado em Direito, eu já tinha inclusive o meu certificado do exame de ordem. E eu digo, não, ainda tenho forças ainda para fazer alguma coisa. E decidimos, né? Não, vamos advogar agora. Quer dizer, é sempre um trabalho em benefício da comunidade. Eu sempre penso nesse sentido, né? De como continuar servindo e essa agora minha deixa eu lhe perguntar, como população. advogado você vai advogar, onde é que vai atuar o doutor José Carlos? O advogado sempre de início, né? A gente vai fazendo tudo, né? De tudo um pouco. Tudo um pouco, né? Mas eu tinha uma vontade e ainda não fiz isso, né? Eu tinha vontade de fazer uma especialização em direito ambiental. Eu acho que é um ramo assim que tem um horizonte bastante vasto aqui na nossa região, né? Mas por enquanto a gente está trabalhando no criminal, cível, Na área de família. Exato, de família, né? O que vai aparecendo a gente vai trabalhando um pouquinho devagar, né? Porque eu tenho experiência como delegado, mas como advogado eu sou novato. Então a gente vai devagarzinho, tranquilo. Bem, eu sei que é um assunto que eu não sei se você gostaria de comentar e falar, mas também você teve uma experiência na vida política. É verdade. Né? Você teve uma experiência política nas últimas eleições. E como é que foi isso para o senhor, essa experiência política? Olha, como todos sabem, eu sou esposo da Davina, que é conhecida como Davina Guerreira, né? É uma liderança. Foi vereadora durante 4 anos aí, né? Uma grande liderança aqui no município. Ainda é uma grande liderança. Com certeza. No município, muito respeitada. Isso. E ano passado, né? Nas eleições do ano passado, depois de conversas em casa, com o partido, né? Com os outros candidatos, com as outras forças políticas, todo mundo achou que seria interessante eu colocar meu nome também para disputar uma vaga como vereador. E foi uma experiência boa, né? Eu fiz a disputa, terminei a eleição com 402 votos, até agradecer à população de Tucumã, né, essa confiança. Não fui eleito, sou o primeiro suplente de vereadores do MDB, mas foi uma experiência muito boa, muito interessante. Eu acho que sempre que a gente tiver essa oportunidade de poder servir a população, seja como servidor público, seja como, né, uma pessoa comum ou como político, entre. É sempre bom sempre ter, né? Eu sempre acho assim, como é que eu posso servir para a minha comunidade? Como é que eu posso ser útil, né, do lugar onde eu moro? E quem estiver precisando de um advogado, como é que faz para encontrar o senhor? Como é que fala com o senhor? Na verdade, eu não posso fazer propaganda, né? Não pode. Não posso fazer propaganda, mas pode dizer, onde eu tomo café da manhã na feira de vez em quando. Exato, né? No código de ética mesmo nosso, né, da OAB, a gente não tem essa... é mais restrito essa questão, né? Pode ser considerado uma captação de clientes, mas a gente está em casa, eu estou em casa, né? O escritório continua ali em casa mesmo, né? Tem uma sala lá onde a gente recebe as pessoas e conversa. Sempre, de vez em quando, estamos ali também na sede da OAB, junto com os outros advogados, pegando mais experiência também com eles, né? O pessoal na OAB aqui, eu quero até agradecer estar aqui, presente aqui o doutor Luciano Corado, o doutor Sávio, que é o presidente do Estado, da OAB no Estado, que tem também essa preocupação, viu, amor? De trazer como é que a OAB pode fazer esse serviço social para a comunidade em Tucumã, né? Importante, então, né? O pessoal sempre se coloca também, tem um dia na semana aí que se coloca como um serviço social, né? Para colocar um advogado à disposição para ajudar a comunidade. Nós estamos vendo algumas imagens suas aí, né? Onde é essa? Na OAB? Essa na sede da OAB, isso aí foi no dia do juramento, né? No dia que eu recebi minha carteira da OAB. É um dia que vai ficar gravado, né? Na minha memória, da família.
Muito bonito, muito bonita. E a entrevista é para o cerimônia. Juscelino Show, nosso amigo Juscelino. É verdade, é verdade. Doutor José Carlos, eu já agradeço a sua presença, a sua participação no podcast Sul do Pará em Foco. Muito bom, acho que você de casa também, que assistiu até agora, gostou demais, matou a curiosidade. Eu também estava curioso de saber mais sobre a vida de um policial, né, tão competente, hoje continua aqui na nossa sociedade, prestando serviço à comunidade, como advogado. Isso é muito bom e está aqui do lado. E eu vou deixar o microfone para o seu agradecimento, o que você quiser dizer, fique à vontade. Em primeiro lugar, agradecer, né, essa oportunidade de estar participando, né, contigo desse bate-papo, e agradecer ao povo de Tucumã que me acolheu desde o momento que eu cheguei aqui, né. Eu me sinto tucumanense, é tucumanense que chama, né? Tucumanense. É interessante, eu ganhei em São Félix do Xingu, a Câmara de Vereadores me deu o título, né, de cidadão xinguense. Daqui de Tucumã ainda não tenho o título, ainda não? mas me considero Câmara Municipal, de coração. depois dessa história toda que vocês ouviram, não é possível que a Câmara Municipal não vai se sensibilizar, né? Que eu quero ver isso também. Eu também, já estou aqui há quase 30 anos. Verdade, né? Então. Ainda não tem título nenhum. Não tem, né? Não tem. Mas eu me sinto filho de Tucumã e defendo a cidade por onde eu ando. E se alguém fala mal daqui, tá aqui um defensor. A gente critica algumas coisas, né, que acontecem na cidade, mas falar mal da cidade, aí eu não admito, não. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço em nome da população de Tucumã, agradecendo ao Ray Alves, nosso produtor e diretor aí de imagem, ao Vitor também, na produção também, né? E você de casa, muito obrigado por ter assistido o nosso podcast. A gente volta outro dia com mais entrevistas, mais pessoas tão importantes e de destaque na comunidade tucumaense ou no sul do Pará inteiro. Fiquem com Deus, até lá.